Vidas no ar e hoje mais um programa feito com muito carinho para você. Sempre com uma palavra de motivação e fé e informações para o seu dia a dia. E hoje nós vamos conversar com Eduardo Telêmaco. Nós vamos falar sobre os perfis comportamentais. Você sabe alguma coisa sobre isso? Se não, fique comigo porque o programa está imperdível. E chegou a hora dos nossos beijinhos conectivos. E eles vão para Solange de Jesus, que vai ser a palestrante do aniversário das Mulheres Fênix, que será amanhã, e para todas as mulheres que compõem o grupo Mulheres Fênix. Beijão para vocês! E chegou a hora do nosso momento da dica. E hoje a dica está muito especial. É o segundo aniversário do grupo Mulheres Fênix, que será amanhã, dia 3 de agosto, no auditório do CAIC do Bairro Industrial, com a palestrante Solange de Jesus. Aguardo você. Vai ser maravilhoso! Esteja sempre à frente, alcance seus sonhos. Estude pra ser o que você sempre quis. Faça uma grande escolha e tenha um futuro feliz. Venha pro certo e tenha um futuro feliz. E estamos de volta e agora sim nós vamos conversar com Eduardo Telêmaco. E desde já, Eduardo, eu quero agradecer a você por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço, né? Uma honra estar aqui. Gente, eu não vou dizer o currículo de Eduardo, quem vai se apresentar é ele porque é extenso. Eu só vou dizer duas coisas. Ele é treinador comportamental e marido de Valesca, uma mulher bonita que está aqui no estúdio com a gente. Eduardo, quem é você? Bom, então, como você falou, né, eu me chamo Eduardo Telêmaco, né? Hoje eu sou treinador comportamental, sou palestrante, também sou formado aí em programação neurolinguística, né, PNL, sou mentor também, né, e junto com minha esposa aí, queridíssima Valesca, a gente tem um clube, né, que hoje a gente dá aulas semanais e também temos um curso que a gente criou aí para estar ajudando as pessoas sobre a inteligência emocional. Que bom, eu disse que era extenso, né? E diante de tantos assuntos que eu sei que você treina as pessoas, que você fala, hoje nós vamos falar um pouco sobre os perfis comportamentais. Né? Legal. Eu acho um conteúdo muito interessante, que cada vez que eu ouço eu aprendo e me surpreendo ainda mais. Exatamente. E Eduardo, ele faz isso com propriedade, eu estou aprendendo muito com ele. E eu queria que você dissesse o que é perfil comportamental e quais são os que existem. Bom, que legal. Quando eu comecei também a me envolver nesse mundo dos perfis comportamentais, eu vi que hoje o ser humano, cada um fala uma língua diferente. Uhum. E pelo fato de todos aqui na nossa população, não, somos brasileiros, falamos a mesma língua, mas não. O perfil comportamental, ele divide de cada ser humano de acordo com o seu perfil, com a sua característica, com o seu modo de funcionar. E o perfil comportamental é justamente isso. Cada pessoa tem uma tendência maior a um perfil. E aí esse perfil, ele faz essa diferenciação do ser humano. Então existem 4 perfis comportamentais. E a ferramentazinha chamada DISC.
né? Cada letrinha dessa é separada de acordo com um perfil. Então, Sueli, só olhando aqui, bate-papo bem rápido, você se identifica muito com o perfil estável, né? É um dos perfis, né, que é aquela pessoa mais calma, é aquela pessoa, né, amorosa, aquela pessoa querida. Então, você tem muito essa característica. E o legal dos perfis é que não existe um perfil certo ou um perfil errado, um perfil melhor ou um perfil pior. Não existe isso. Cada perfil tem suas particularidades. Cada perfil tem seu ponto positivo. E cada perfil também tem o seu ponto de melhoria. Então, quando nos aprofundamos nisso daí, entendemos que é muito importante eu entender como eu funciono. Então, diante do que você falou, né, já fez a minha análise, assim. Então, o perfil comportamental, ele influencia no comportamento e nas ações de uma pessoa. Sem sombra de dúvida, né? Hoje eu dou até treinamento para empresas que eles, ao selecionar o candidato, eles querem um candidato com aquele perfil, porque a empresa deles se identifica com aquele perfil. Então, ele já faz uma triagem nos candidatos, até mesmo antes de contratar. Você podia, assim, nos dizer rapidamente, que eu sei que as pessoas devem estar curiosas, quais são as características de cada perfil? Sim. O primeiro perfil é o perfil dominante, é o D, né? O nome já diz, é aquele perfil que domina, é aquele perfil que é mais autoritário, que se ele tiver em um ambiente, ele vai querer mandar, ele vai querer dar ordem, ele vai querer, quando você dá uma tarefa para ele tem muita velocidade para executar, né? Então tem até uma correlação com os animais, que o perfil D é como se fosse o tubarão, né? É aquele perfil que gosta de ir lá, que ele não anda muito em bandos, ele vai lá, ele faz acontecer, ele pega a presa dele sozinho, e muitas pessoas até ficam achando que é muito ignorante esse perfil, mas enfim, ele tem muitas características positivas. É aquele perfil que você dá a meta no trabalho, ele vai lá e cumpre, doa o que doer, mas ele entrega o resultado. Então, o perfil dominante tem essa característica. Qual o ponto de atenção do perfil dominante? Às vezes ele pode, de acordo com o perfil dele, pode se caracterizar uma pessoa arrogante, ignorante, e que as pessoas possam se afastar, por causa que ele não conhece que é esse perfil. Então, muitas vezes, por essa arrogância, por essa forma de tratar, as pessoas podem se afastar dele. Então é muito interessante. Se eu tenho esse perfil dominante, o que é que eu preciso trabalhar em mim? Se eu posso ofender alguém, eu também tenho que reconhecer quando eu preciso pedir desculpa, né? Então esse perfil dominante tem muito essas características. O outro perfil é o perfil I, é o perfil influente. Então eu tenho um pouco desse perfil. O que quer dizer o perfil influente? É aquela pessoa comunicativa, é aquela pessoa alta astral, brincalhona. Então, para um ambiente é necessário também aquela pessoa que gosta que esteja tudo harmônico aqui. E isso faz muita diferença no dia a dia. Claro. Porém, quais os pontos de atenção? Esse perfil influente, ele é um perfil que dificilmente ele acaba uma tarefa que ele começa. Então, se eu começo uma ideia aqui, daqui a pouco eu vou ter outra ideia. Ah, Sueli, vamos fazer desse jeito. Sueli, vamos fazer dessa outra forma. Então, esse perfil influente, ele tem muito essa característica, né? Então, essa questão de brincar demais também possa ser que as pessoas não levem muito a sério. Então, é um perfil que também tem que ter um ponto de atenção em relação a isso. E justamente o importante é conhecer o perfil de cada um, conhecer as características, porque em um meio eu vou precisar ser um pouquinho influente, mas às vezes vou precisar ser dominante, entregar o resultado, vou precisar ter essa habilidade de se movimentar de acordo com os perfis, né? Então já falei do dominante, já falei do influente, né? Isso. E o outro perfil é o estável. O estável, Sueli, é aquela pessoa mais calma, é aquela pessoa mais empática, é aquela pessoa que ouve mais. Então, não sei se você já ouviu dizer, né? Fulano não gosta de falar muito. Ela é quietinha ali no lugar dela, né? Mas eu falo muito. Você fala muito, né? Então, assim... Mas eu entendo, é verdade. Os perfis, na verdade, eles tendenciam cada ser humano a terem dois.
né? Então pode ser influente junto com dominante, pode ser estável junto com influente. Então a característica do ser humano é tendencia em mais em 2 desses perfis. Então, como eu falei, o perfil estável é aquele perfil mais empático, é mais amoroso, porém ele funciona mais lentamente. Então, não sei se você já ouviu dizer, olha, fulano é lerda. Tem, às vezes no trabalho, fulano deixa de ser lerdo, até os nossos pais, quando a gente é um pouco mais lento, o pai e a mãe diz, deixa de ser lerdo, deixa de ser lento, né? Porque não entende que aquela criança funciona daquela forma. Isso. Né? E o perfil dominante e o perfil influente, ele é um perfil mais acelerado. Ele tem assim, mais... ele tem mais pressa em resolver as coisas. Tem coisas que é necessário termos pressas, mas tem coisas que é necessário ser um pouco mais lento, pensar um pouco mais, raciocinar um pouco mais. E isso é uma habilidade do perfil estável. Qual é o ponto, Eduardo, de atenção do perfil estável? O perfil estável é tão empático que ele sempre deixa ele em segundo plano. E isso não é legal. Então, se nós dois, quando acabar aqui a nossa gravação, Sueli, vamos sair, vamos comer uma pizza, e você às vezes nem gosta de pizza. Mas o perfil estável ele vai dizer, vamos comer a pizza, mesmo sem gostar, para não desagradar. Dificuldade de dizer não, né? Exatamente. Né? Verdade. E a dificuldade de dizer não é um problema muito sério, porque eu vou guardando, né? Eu vou guardando dentro de mim, e aquilo dali vai chegar um momento que vai sair de outras formas no meu corpo. E isso daí é uma coisa para trabalhar. Ponto a ser. É um ponto de atenção para se trabalhar muito grande. Né? Então, esse daí é o perfil estável. Qual é o outro perfil? O perfil conforme. O perfil conforme, o nome já diz, conformidade. Gosta das coisas, o preto no branco, gosta de cálculo, gosta de números, enfim, ele gosta das coisas explicadas. Mas muitas vezes é necessário também ser flexível. E esse perfil tem um pouco mais de dificuldade de flexibilizar as coisas. Então é um perfil também mais lento, mas tem muitas características positivas. Então, se a gente tem aqui nesse cenário o perfil conforme, ele vai ter mais facilidade aqui dos ajustes na informática, nas gravações. Então, tudo, veja, como todos os perfis são essenciais para o projeto dar certo. Entendi. Agora, Eduardo, diante dessas características que você disse aí de cada perfil, né? Porque tem as coisas boas e os pontos a serem melhorados. Exato. E como é que essas características podem influenciar no dia a dia, na vida de cada um? Pronto. Então, hoje eu trabalho em uma instituição bancária. Então, hoje eu também preciso me adaptar à pressão. Eu preciso ter mais agilidade a entregar um resultado. Então eu tenho que pegar uma característica também do meu perfil D, né, do perfil D, para entregar mais resultados, saber me adaptar àquele momento. Como eu tenho vários liderados, eu também preciso ter uma habilidade para ter uma comunicação assertiva com eles. Eu preciso entender que eu tenho um liderado que funciona de uma forma, tem outro liderado que funciona de outra. Então, se eu tenho um liderado na minha equipe D, Luciana, que é o dominante, quando eu dou a meta para ele, eu não tenho muito o que falar com ele. Entende? Então, ele vai lá e pode deixar que eu resolvo. Mas se eu tenho outra pessoa lá na equipe que ele tem um perfil S, então eu preciso acolher mais, eu preciso explicar um pouquinho mais, dar atenção, eu preciso passar confiança para ele. Veja como isso é importante. Se eu domino os perfis comportamentais, eu consigo me relacionar melhor, extrair o melhor dentro de mim e extrair também o melhor dentro da minha equipe. Então, isso também demanda em todos os perfis. Quando você conhece, você consegue ter uma comunicação mais assertiva. Entendi. E quais são, assim, eu já, pelo que você explicou, a gente já observou, mas quais são os perfis mais introspectivos?
E como é que a gente lida com esse tipo de perfil, nessas emoções intensas no dia a dia? Porque na minha casa tem um perfil assim. Que legal. A primeira coisa é você compreender que os perfis, cada um tem suas características, né? O perfil que gosta mais de ser reservado é o perfil conforme. Ele, nessa pandemia, foi o perfil que mais se deu bem, porque ficou lá dentro do seu quarto, quietinho, isolado. Então, esse perfil não sofreu tanto, né? Porque tem essa característica. Já o perfil I e o perfil S, que gosta de abraço, que gosta de estar em conjunto, né? O I gosta de falar, gosta de pessoas. Então, esses dois perfis foram os perfis que sofreram mais. E são perfis que gostam mais de se relacionar. Como é que eu me relaciono melhor? Primeiro, com o perfil conforme é respeitar o tempo dele, né? Então, ele não gosta muito de abraço, ele não gosta... Não, respeita aquela situação. Então, o perfil conforme, ele é um perfil que ele não vai brincar tanto, mas ele é muito intelecto. Então, quando você tem um assunto muito que faça sentido para ele, ele vai querer se relacionar com você. Então, quando você vai se relacionar com um perfil conforme, é bom você entender quais os assuntos ele domina, quais assuntos ele gosta, e você conseguir fazer essa conexão. Ele vai se interessar muito em falar com você. Mas ele sempre vai se comportar assim. Olha, isso ele é reservado no seu lugar, né? Então, isso daí é bom a gente entender, porque respeita, mas conseguimos ter uma conexão de acordo com o comportamento dele. E o perfil D é aquele perfil também que não é muito amoroso. Ele é aquele perfil também direto. Não sei se você já mandou uma mensagem para alguém e a pessoa já mandou ok, ou já mandou bom dia seco. Aí a pessoa, assim, o dedinho, né? Dedinho. Geralmente o dominante ele não gosta de perder muito tempo nisso. Oi, fulano, tudo bem? Não, o que é que você quer, Sueli? Diga aí. Isso. Pronto. Tem um perfil muito direto. Então, você entendendo que ele é um perfil direto, isso não vai lhe machucar. Já que você é uma pessoa mais... Meu filho é assim. Né? O mais velho é dominante. Pronto, perfeito. Não é problema, tá bom? É um perfil... E é errado a gente cobrar assim, filho, seja mais amoroso e fala e tal. Porque às vezes a gente faz isso, né? Quer que o outro mude. Isso. Né? Porque nós achamos que não é legal ser tão fechado e tudo. Mas entendendo isso que você está falando... faz parte da personalidade, né? Exato, faz parte da personalidade. Agora, sim, trazer também informações para que ele entenda que em alguns momentos vai ajudar ele, em alguns momentos vai crescer profissionalmente também. Algumas atitudes, alguns comportamentos é importante, né? Porque você vai contribuir com ele. Agora, exigir que ele se comporte de outra forma talvez não seja a melhor forma de se ensinar. Eu estava pensando aqui, eu acho que eu tenho, quando um influente, que eu acho que minha irmã, vou entregar aqui. Porque ela está assistindo, viu? Ela está assistindo. Minha irmã Nini, ela me parece ser influente. E o marido, eu creio que é conforme, que é na dele. Sim. Como é que faz isso? Como é que lida com isso? Então, o segredo é o autoconhecimento. Antes de querer mudar qualquer pessoa, precisamos entender como funcionamos. Porque, Sueli, imagine, quando eu começo a entender a minha realidade, o meu mundo e como eu funciono, eu começo a me libertar de coisas para que eu entenda que o outro também funciona de outra forma. Porque nós somos um pouco individualista, queremos as coisas do nosso jeito. Mas quem foi que disse que o nosso jeito é o jeito correto? Não aprendemos que o nosso jeito seria o jeito correto. E aí queremos aplicar isso nas outras pessoas. E nada mais é do que ser invasivo na vida de outra pessoa. Mas a partir do momento que eu entendo que eu tenho minhas limitações, que eu entendo que eu tenho também alguns pontos de melhoria, eu começo a respeitar o seu. Porque quando é casal... e que não verificou isso antes, a mulher já gosta de falar por natureza. Aí eu digo assim, como é que se resolve quando o homem não quer muita conversa, não quer falar, aquela chamada, a velha DR, né? Só a mulher fala.
como é, mas porque eu creio que também, assim, o ideal é ter um ajuste, né? Não é só porque eu não falo que eu tenho que me prevalecer disso e acabou. Não, meu perfil é assim, eu não vou falar, não vou responder. Ou então eu querer que o outro fale muito porque eu sou expansiva. Né? Pronto, eu vou dar até o exemplo aqui de Valesca, né? Eu e Valesca, eu falo um pouquinho mais, ela fala um pouquinho menos, né? E o que é que vem nos ajudando muito é o autoconhecimento. Sueli, quando você pega uma porcentagem de números de divórcio hoje no Brasil, é exorbitante. E eu olho e digo que poderia ser maior, porque tem muitos que estão casados já separados. Né? Então é justamente por isso, porque não vai ter como você falar inglês com brasileiro, vai ficar sempre o conflito. Você fala uma língua, o outro fala outra. Então, quando eu vou entender que, rapaz, eu tenho dificuldade de falar, mas eu preciso externar. Então, hoje, Valesca fala um pouquinho mais, ela externa o que ela está sentindo. Eu também busco ouvir um pouquinho mais, porque como eu falo mais, ouço menos. E aí a gente vai se ajustando. E é uma guerra diária, porque guerra no bom sentido, né? Isso. Que eu tenho que me esforçar, eu tenho que buscar cada vez mais ser empático, entender, e ela também tem que fazer esse exercício. Por isso que hoje, o que eu, principalmente a vocês, casais que estão aqui assistindo, né, que se você tem um relacionamento e quer cada vez mais ter uma conexão, uma relação mais assertiva, vocês precisam se conhecer. Vocês precisam buscar o autoconhecimento. E a internet está aí, cheio de ferramentas, cheio de possibilidades. Por quê? Porque se eu não entendo, eu vou tendenciar a ter uma separação, sem sombra de dúvidas. E eu creio que é como você deu o exemplo, né, de muitos divórcios, existem coisas que poderiam ser evitadas se tivesse esse conhecimento, né? Sem de como sombra lidar, de dúvida. Né? Teria evitado de uns gritos, sim. Tabefe, né, Valéria? É isso mesmo. Evita muitas coisas, muitas demissões, Sueli, são porque não existe um entendimento, né? Muitos problemas em casa, pai com filho, porque não existe, não conheceu, acha que é um problema. E tudo isso, é por isso que o mundo hoje precisa de cada vez mais do autodesenvolvimento. Isso. E com relação aos perfis, existe um melhor que o outro? Por exemplo, o dominante é melhor que o estável, ou coisas parecidas? Não existe perfil certo, perfil errado. Não existe perfil melhor, perfil pior. O que existe é, de acordo com aquele momento, qual o perfil que pode ser ideal. Então, eu já mentorei teve uma mentorada minha que ela tem uma escola e ela só contratava perfis conformes, porque é o conforme que gosta das coisas certinhas, dos números certinhos. Então, para aquele momento dela, o perfil ideal era o conforme. Então, não significa dizer que é o perfil certo. Não, ela queria naquele perfil. Então, a Drogazil, por exemplo, ele gosta do perfil estável, que é o perfil acolhedor. Você chega lá, é o pessoal mais que ele dá mais atenção. Atenção, né? Ele não é muito acelerado se você for lá, né? Isso. Então é um perfil que a empresa adequou à necessidade deles. Então, se você entende disso, caramba, que bacana. Porque se você tem esse perfil também, você vai buscar um lugar que adeque o seu perfil. Que legal isso daí. Você deu o exemplo agora dessas lojas e aí me veio uma pergunta. Se eu fosse abrir uma empresa hoje, eu dissesse, Eduardo, como é que eu contrato as pessoas? Vamos supor uma loja de roupas. Que perfil seria para vender? Qual perfil seria para ficar no caixa? Qual perfil assim para o financeiro, para compra? Só para as pessoas entenderem um pouco. Que legal esse exemplo. Depende muito do estilo que você queira a sua loja, né? Se você é você é uma proprietária que quer aquela vendedora mais falante, mais comunicativa, você vai contratar um influente.
que ela que é aquela pessoa que ficou show, que quando o cliente vai lá, prova a roupa, mulher, e tá maravilhosa, e bote assim e tal. Então, sem mentir, né? só aumenta não, um pouquinho. só aumenta, mas então esse perfil do influencer, ele tem muito essa característica, ele gosta da alegria, do sorriso, de brincar. Então, se você quer uma loja nesse viés, esses vendedores vão fazer mais sentido. Para um financeiro, o ideal é um pouco mais de conformidade, porque vai tratar com controle, vai tratar com dinheiro, vai tratar com pagamento. Então, essas pessoas, talvez, elas tenham uma habilidade maior nessa condução. Então, vai ajudar muito nessa parte, né? Então, depende muito do formato que você quer. Mas cada perfil tem uma característica específica para aquele ambiente. Agora, Eduardo, eu participei de um curso que estavam falando um pouco sobre isso. Quando se coloca o perfil errado, também, vamos supor, contratar um perfil dominante para vender roupas. O que é que pode acontecer? Eu tenho uma loja e aí eu contratei uma pessoa que é dominante para atender minhas clientes, mostrar roupas e tal. Vai Legal. dar certo esse negócio? É um risco, né? É um risco muito grande, porque se o cliente começar a escolher demais, começar a botar muito obstáculo, já não tem muito essa paciência, né? Mas se ele tem essa habilidade nos perfis, talvez ele consiga também contornar essa situação. De, opa, aqui eu vou usar puxar um pouquinho do estável junto com o influente, aqui ter um pouquinho mais de paciência. Então, talvez, se ele tiver essa habilidade, ele consiga. Mas se não tiver, estamos falando assim, de leigos realmente, de contratar sem saber e a pessoa que não tem essa habilidade. Realmente não é aconselhável. Vai fechar a loja, né? A loja vai ter um probleminha aí muito sério. Porque, assim, eu creio que quase todos nós já tivemos uma experiência de chegar em um local assim. E tem pessoas que realmente nos atendem assim, com muita paciência e tudo, mas tem outros que não. Perguntar uma coisa, não vai comprar não, tá, já deixa, já vai. Eu disse, meu Deus, que falta de educação. É assim mesmo. Dizer. É desse jeito. Porque a pessoa não tem, realmente, da personalidade dela, não tem muita paciência para lidar, né? Isso, não é uma área que ela domine tanto, né? Então ela não consegue ter essa habilidade, essa paciência para estar executando aquela tarefa. Eu lembrei de uma amiga agora, lembrei de você, viu, Arlene? Acho que você é dominante. A Arlene é dominante, né? A Arlene é dominante, ela sabe. Eduardo, como identificar o perfil dominante em uma pessoa e quais as estratégias que nós podemos utilizar para lidar com essa pessoa no dia a dia? Pronto. Tem um exemplo aqui muito, muito fresco agora na minha mente. É a questão do rapport, né? O que é o rapport? O rapport é você se conectar com aquela pessoa de acordo com os assuntos que ela goste. Vou dar um exemplo aqui, o meu xará aqui no nosso estúdio, né? Ele torce pro Flamengo. Então, para eu me conectar com ele falando sobre o Flamengo, talvez ele iria dar uma abertura, né? Ia dar essa possibilidade para mim. Então, para você se conectar com qualquer perfil, exemplo, com um perfil dominante, ele não vai ser aquele perfil que gosta muito de arrudeios. Então, você busque ser também rápida. Então, se vai falar no WhatsApp, também busca ser objetiva com ele, porque aquilo cria conexão. Então, para falar com um perfil dominante, vai com essas características, né? O que é que ele gosta? Ele gosta disso, então é um cliente. Exemplo, eu vendia sapato. Então o cliente, ele gostei desse sapato, eu já ia lá, eu não ficava perguntando o porquê desse sapato. Você quer esse? Não, ele quer rapidez, ele quer agilidade, ele quer pegar o calçado e ir embora. Então, quando você entende isso, isso fica muito mais claro que você que aquele perfil não quer perder tempo com você. E quando se trata no casamento, tem um marido que tem um perfil dominante, como é que a mulher pode lidar com isso? Então, também... A mesma coisa. A mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Tá sempre agradando ele. Isso. Não, desse jeito também não. Sério, mas eu e Valesca. Eu tenho um pouco mais de dominante, até porque
o meu exercício hoje, minha atividade profissional, exige muito de ter o dominante. E ela é estável. Ela é mais calma, mais lenta, ouve. Ela precisou acelerar um pouquinho mais. Então, é um esforço para ela e um esforço para mim, que precisei desacelerar um pouquinho mais. Então, eu esforço de um lado, ela esforça do outro. Então, é uma balança que todo mundo tem que ir equilibrando, porque se for um lado só, né? É verdade. Esse problema aí pode... Estamos chegando já quase ao finalzinho do nosso bate-papo e está passando muito rápido. Mas, Eduardo, para muita gente que está nos ouvindo agora, esse assunto é novo, né? Então, tem alguma coisa na internet, algum teste que as pessoas possam fazer para ter uma ideia de qual perfil comportamental é o dela? Tem sim. Inclusive, eu também tenho esse teste. Se quiser, eu posso fornecer aí nos treinamentos. Eu dou muito, né? Então, entra lá também. Pode ser no WhatsApp lá do nosso time, lá no A gente Instagram. vai deixar as informações tudo do seu Instagram. Pronto, pode deixar aí, porque manda, a gente compartilha a ferramenta com vocês. Mas na internet também tem lá. Coloca lá a ferramenta DISC, que mostra lá muitas ferramentas, mostra muito conteúdo sobre essa questão aí dos perfis comportamentais que vai agregar demais aí na vida de vocês. E para assim finalizar, desde já quero agradecer, mas qual é o conselho que você dá às pessoas que querem melhorar, que ouviram falar sobre isso e dizem, rapaz, eu preciso, que não está legal o meu relacionamento, porque às vezes é em casa, no trabalho, não é? São coisas recorrentes e a gente sabe que todos os dias nós precisamos melhorar. Então, qual é o conselho que você dá a essas pessoas? Por onde começar? Pronto, legal. Eu até tenho um jargãozinho que eu falo muito com Valesca, né? Quanto mais autoconhecimento, menos o seu estresse. Quanto mais autoconhecimento, menos o seu estresse. Então, hoje, quanto mais você buscar informações sobre o desenvolvimento humano, sobre como o ser humano funciona, sobre quais são suas habilidades, qual é sua linguagem de amor, isso daí vai trazer uma leveza maior para o seu relacionamento. Então, busca conhecimento, porque conhecimento é sinônimo de liberdade quando aplicamos. Então, se você quer saber mais, me segue lá também no Instagram. Diariamente estou colocando lá informações, colocando conteúdos muito relevantes para cada vez mais ter esse desenvolvimento aí pessoal e profissional. E você tem também imersões, Eduardo? Temos imersões, temos palestras, temos treinamentos. Né? A imersão agora em outubro, a próxima imersão é um dia todo lá vivendo com ferramentas, com transformações, com vários network, e é um dia completamente ímpar para a sua vida. Pode ter certeza disso. É verdade, já participei, realmente é um divisor de água. Eduardo, eu quero agradecer mais uma vez, foi ótimo o nosso bate-papo, certo? O conteúdo dava para nós ficarmos aqui mais tempo, mas vamos deixar, né, os nossos telespectadores com um gostinho de quero mais, e depois a gente marca outra vez para falarmos sobre outro assunto. Então, gratidão, viu, por ter aceitado o nosso convite. Que legal, eu que agradeço, Celi, agradeço a todos os telespectadores, parabenizo pelo seu programa. Obrigada. Você é uma pessoa muito encantadora, humilde, simples, faz cada vez mais a gente ficar bem tranquilo aqui no seu estúdio. Então, parabéns aí, que Deus te abençoe cada vez mais. Tá Amém, bom? Gratidão. Vou mandar um beijo para minha esposa, senão ela com ela certeza. puxa minha orelha quando eu chego em casa. Ela é brava, viu? Muito obrigado, viu? Obrigada a você, Eduardo. E se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. E o Conectando Vidas fica por aqui. Um ótimo final de semana.